Paulo Freire. Com certeza um nome que a gente ouve muito por aí, né? Especialmente quando o assunto é educação. E muitas vezes de um jeito bem polêmico. Mas o que tem por trás do nome? Vamos mergulhar no pensamento de uma das figuras mais influentes da pedagogia no mundo todo? E para começar a ter uma ideia do impacto dele, vamos pensar num número: 35. 35. Esse é o tanto de títulos de doutor honoris causa que o Paulo Freire recebeu de universidades mundo afora, incluindo algumas das mais importantes que existem. É um nível de reconhecimento que, sinceramente, pouquíssimos intelectuais na história conseguiram alcançar. Esse reconhecimento todo faz dele, oficialmente, o brasileiro mais homenageado da história. Então, a pergunta que vai guiar a nossa conversa aqui é: quem foi esse homem e o que tinha de tão revolucionário nas ideias dele para causar um impacto tão grande e que dura até hoje? Bom, vamos começar pelo começo. Quem ele era e qual o contexto que formou o pensamento dele. Só para a gente ter uma ideia, em 2012 ele foi declarado oficialmente o patrono da educação brasileira. A vida do Freire é basicamente um espelho da história do Brasil no século XX. Ele nasceu em Recife, sentiu na pele o que era a pobreza lá na Grande Depressão. O trabalho mais famoso dele apareceu num momento de muita agitação política, de muita esperança no país, mas que foi interrompido de forma brusca pelo golpe militar de 64. O regime via ele como um subversivo, sabe? E isso acabou levando ele para a prisão e para um exílio que durou anos. Para a gente entender a solução que o Freire propôs, primeiro a gente precisa sacar qual era o problema que ele via no sistema de ensino tradicional. E ele deu um nome para isso que, olha, ficou famoso. Ele chamou de educação bancária. A metáfora é muito poderosa e bem simples de entender. O professor é visto como o cara que tem todo o conhecimento e o trabalho dele é fazer depósitos de saber na cabeça dos alunos. Nesse modelo, os estudantes são o quê? São só receptáculos passivos, tipo umas contas bancárias vazias esperando para serem preenchidas. E para o Freire, isso não era só um método que não funcionava direito. Era algo desumano. Ele dizia que esse modelo transforma os alunos em meros objetos receptores, numa tentativa de controlar o que eles pensam, o que eles fazem, e isso acaba com qualquer poder criativo. Em vez de aprender a questionar o mundo, o aluno aprende a se encaixar nele. O contraste com o que Freire propunha é total. De um lado, na educação bancária, o professor deposita, o aluno recebe e o objetivo é conformidade. Do outro lado, na educação dialógica, o conhecimento é construído junto. Professor e aluno são parceiros. E o objetivo final não é aceitar o mundo do jeito que ele é, mas sim transformar a realidade. Então tá, se a tal da educação bancária era o problema, qual era a alternativa? A resposta do Freire estava toda centrada na ideia do diálogo e principalmente na busca pela liberdade. A grande sacada da filosofia do Freire é que a educação nunca é neutra, é sempre um ato político. Ou ela serve para domesticar as pessoas, para elas se conformarem com a realidade, ou ela serve para libertar. A meta não era só ensinar um trabalhador a ler a palavra tijolo, era levar ele à conscientização. Essa palavra é chave, significa desenvolver um olhar crítico sobre a própria vida, para que as pessoas se vejam como protagonistas, capazes de mudar a própria história. Freire dizia que os sistemas de opressão criam uma coisa que ele chamou de cultura do silêncio. Sabe o que é isso? É quando um grupo oprimido começa a acreditar na visão negativa que o opressor tem dele. Basicamente, eles passam a achar que não tem voz, que não tem poder para mudar nada. A educação libertadora, então, seria a grande ferramenta para quebrar esse silêncio. Bom, tudo isso pode parecer meio teórico, né? Mas o Freire botou as ideias dele à prova. E o exemplo mais famoso disso tudo aconteceu lá em Angicos, uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Norte. O ano era 1963. O desafio era gigantesco. Alfabetizar 300 trabalhadores rurais, a maioria cortador de cana, que nunca tinham pisado numa escola. E o método era completamente diferente. Em vez daquelas cartilhas de criança, as aulas partiam de palavras que faziam parte do dia a dia deles. Palavras como cana, enxada e uma bem importante, voto. E o tempo que eles tinham para essa tarefa toda? Apenas 45 dias. O projeto era parte de um programa nacional de educação e precisava mostrar resultado rápido. E o resultado foi impressionante. Em pouco mais de um mês, os 300 trabalhadores estavam alfabetizados.
E o mais importante, eles não estavam só juntando letras, eles estavam discutindo o significado das palavras, a realidade deles no campo, os direitos que eles tinham como cidadãos. O sucesso foi tão grande, mas tão grande, que o governo federal da época planejou levar um método para o Brasil inteiro. Só que a ideia de uma população que não só lia palavras, mas que também lia o mundo de forma crítica, isso foi visto como uma ameaça. Com o golpe militar em 64, o projeto foi cancelado. Freire foi preso, acusado de subversão e depois forçado a sair do país. Mesmo no exílio, e depois, quando voltou, a influência do Freire só cresceu. Ele virou uma referência no mundo todo. Mas o legado dele também é alvo de um debate muito intenso até hoje. A pergunta que fica é: por que o livro mais famoso dele, A Pedagogia do Oprimido, que foi escrito há mais de 50 anos, continua sendo um dos livros mais citados e discutidos nas ciências sociais do mundo inteiro? Os números dão uma pista do tamanho disso. Uma pesquisa da London School of Economics mostrou que A Pedagogia do Oprimido é o terceiro livro mais citado em trabalhos de ciências sociais no planeta. Outro estudo, sobre o que é ensinado em universidades de língua inglesa, colocou o livro entre os 100 mais pedidos. Isso mostra que, décadas depois, as ideias dele continuam super vivas no debate acadêmico. E essa influência se espalhou mesmo. As ideias dele inspiraram a pedagogia crítica nos Estados Unidos, foram super importantes para ativistas como Steve Biko na luta contra o apartheid na África do Sul, e de volta ao Brasil, já no final da vida, ele conseguiu aplicar seus conceitos como secretário de Educação de São Paulo, criando programas como o MOVA. É claro que uma obra com tanto impacto não ia passar sem críticas, né? Ao longo dos anos, Freire foi chamado de idealista, de neoanarquista. Alguns críticos acadêmicos dizem que os primeiros trabalhos dele, apesar de serem muito fortes na hora de denunciar a opressão, eram um pouco vagos sobre como mudar as estruturas da sociedade. Alguns chegam a acusá-lo de não bater de frente com o capitalismo nos primeiros textos. Mas olha, independentemente das críticas, o argumento central do Freire é o que fica como sua maior contribuição: a ideia de que a educação nunca é um processo neutro, ela sempre tem uma intenção política, seja essa intenção clara ou não. E essa escolha fica muito bem resumida nesta frase: a educação ou serve para manter tudo como está, ajudando as pessoas a se adaptarem ao mundo, ou ela se torna a prática da liberdade, dando as ferramentas para essas pessoas questionarem e transformarem esse mesmo mundo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que é tão importante hoje quanto era na época do Freire. Afinal, para que serve a educação? É para ajudar as pessoas a se encaixarem no mundo ou para dar poder a elas para que elas possam transformá-lo? A obra do Paulo Freire não dá respostas prontas, mas com certeza nos convida a nunca deixar de fazer essa pergunta.